Estamos ao vivo, né? Atrasou um pouquinho hoje, gente. Saudações democráticas a todos vocês que acompanham a live do Conde aqui, começando pelo Facebook do Condão, também pelo canal do Conde no YouTube. Eu estou só colocando aqui a live para ser acompanhada no Twitter. Deixa eu só colocar aqui, live do Conde. E também, não, no Facebook já está todo mundo aí, então sejam bem-vindos, vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar hoje da greve dos petroleiros, porque ela começou a pegar forte mesmo, até me impressionou, para ser sincero, para todos vocês, esse momento da greve. Deixa eu até abrir aqui o noticiário para acompanhar o pé que está tudo isso, né? Quer dizer, alcança 21 mil trabalhadores e em 121 unidades. É uma greve já nacionalizada, todo mundo no clima, acompanhando isso. Eu acho que a greve, ela politiza o noticiário, ela não politiza só. Oi, Vilma Brandão, Hélia Marques, deixa eu saudar vocês aqui primeiro, tá todo mundo aqui, é tão bacana, Maria Eugênia Bastos, Diniz, Belo Horizonte, Carolina Rodrigues, Mônica Caparelli, Oiê, Helenise Rodrigues da Costa Borges, Neide Lopes, Rosângela Lula, meu presidente, Claudete Fleck, oi, caras pálidas, Júlio César Beraldi, saudações, onde vocês estão? Brasil inteiro, temos aqui também Europa, Estados Unidos, vamos lá, vamos se anunciar aqui para a gente poder saudar vocês todos aqui, Silvia Ribeiro e Anira Ribeiro, deixa eu ver o que é mais, mensagens muito queridas aqui, muitos coraçõezinhos para o Conde, por favor. E, bom, o que é a greve dos petroleiros? Que informação é essa, né? Que input novo é esse no nosso cenário aqui? Eu acho que o mais interessante é que politiza a cobertura jornalística. A cobertura jornalística, ela vai se autoconsumindo, né? Só com as bobagens ditas por ministros. Quer dizer, tudo é um tédio muito grande. E você... Por que os governos do PT, você tinha uma cobertura, você tinha uma pauta que era, enfim, você tinha o antipetismo, etc., mas pelo menos você tinha ações do governo. O governo agia. Então, você estava sempre discutindo coisas... a Folha critica a revitalização do São Francisco. O Estadão critica. Atrasou o repasse, o Bolsa Família atrasou o depósito, deu problema no cartão do cidadão lá do interior do Pará, e eles potencializavam aquilo tudo. Mas a pauta era essa. A pauta era política. Mesmo com o ódio. Veja que curioso isso. Mesmo com o antipetismo dentro do nosso jornalismo, como o PT governava e não ficava nessa estética da lacração maluca para tudo que é lado, você tinha um fio condutor do noticiário. E que, inclusive, muita gente não gostava, né? Mas fazia, digamos, davam... Quer dizer, a gente era feliz e não sabia, de uma certa maneira, né? Urucu adere à greve. Bruno Aranjo está dizendo aqui. Urucu é uma, como se diz, uma plataforma, né? Se alguém puder me explicar, porque eu esqueci, eu me lembro é uma região, né, de extração marítima, é isso? Por favor, me ajudem aqui na consultoria online em tempo real da live do Condão. E agora a gente tem uma cobertura que é só da desgraça, é só da catástrofe, é só da burrice dos ministros,
da limitação intelectual deles todos, do erro de português do ministro. Então você fica doente com a cobertura tão patética, né, circense praticamente de jornalismo. A greve dos petroleiros obriga os jornalistas a fazerem minimamente o papel de jornalistas políticos. Mesmo se eles detestarem, e eles detestam, né? Acho que já teve editorial de algum dos grandes jornais criticando a greve dos petroleiros. Eles têm partido fácil nisso, né? Todos os 3 grandes veículos, os 3 grandes conglomerados de comunicação no Brasil, Globo, Folha e Estadão. Mas só o fato deles serem obrigados a cobrir já é alguma coisa melhor do que aquilo que a gente vinha experimentando. Então, para a gente ficar muito atento, né? E as pessoas, os cidadãos brasileiros, né, de maneira geral, a gente está carente de conteúdo. É infernal isso, né? É um momento ainda de muita confusão para todos os lados, declarações da esquerda em mudança de linguagem para lá e para cá, está todo mundo meio perdido na tradução ainda. Em geral, é o processo o gasoduto Urucucuari-Manaus. Obrigado, Beto Volmer. Então, é o gasoduto que é importantíssimo, né, logisticamente para o país, que tem ali na região do estado da Amazônia, do estado do Amazonas, região de Manaus. Obrigado, querido. Pessoal aqui lembrando que hoje meu filho faz 12 anos, o aniversário dele, estava aqui agora há pouco, estava dormindo ali cansado, porque estuda muito, garoto. E obrigado, eu tive um dia bonito com ele, feliz. E muito bacana essa idade, né? 12 anos, dá muita esperança para a gente também. Sempre que eu penso no Brasil, sempre que eu penso na minha vida, eu penso no meu filho, quer dizer, descobrindo as coisas, né? O desconhecimento também é tão abençoado, né? O fato de ele não saber ainda certas coisas é uma coisa tão bonita isso, né? Tanta liberdade. Ele quer jogar futebol, ele quer ir na festa do aniversário, ele quer trazer o amigo para jogar videogame, ele quer isso, ele quer andar de bicicleta, que é tão bonito você ver alguém com essas preocupações, que era basicamente aquilo que a gente deveria se preocupar hoje com o Brasil, um país tão rico, tão, né, exuberante em todos os sentidos, tem dinheiro para todo mundo aqui, sabe? Era só a gente construir uma sociedade mais igualitária, decente, humana, honesta, sem essa coisa de Sérgio Moro, Bolsonaro, essa sujeira, essa corrupção toda, terrorismo, né? Então, tem essa felicidade e acho que a gente precisa recobrar essa possibilidade de falar dessas conquistas, digamos assim, e de se preocupar com coisas que são do nosso dia a dia, quer dizer, jogar bola, tomar uma cerveja, pular o carnaval, enfim, vamos tentar organizar um pouquinho esse conjunto de informações e de fatores que estão no nosso horizonte. E aí, então, voltando, questão dos petroleiros, todo mundo aqui dizendo, todo mundo empolgado, dando força aos petroleiros. Por que politiza também? Porque é uma manifestação de um protocolo, de um processo do mundo do trabalho que estava em baixa, que foi atacado pela reforma trabalhista, que é atacado dia e noite por esse governo fascista, pelo empresariado brasileiro com a visão hiperlimitada das coisas, e acho que traz esperança, é uma greve que traz esperança. Vamos lembrar, posso fazer uma pequena digressão? Quer dizer, já fiz, né? Já fiz. Estou fazendo, vamos fazer. Música para digressão. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa na minha caneca aqui. Acabou, mas eu vou pôr mais um pouco aqui. Do que eu não posso falar. Quer dizer, eu não posso falar o que eu estou pondo aqui na minha caneca. É só um pouquinho. É água, gente. Besteira. Vamos lá. Música. Bom, deixa eu... Vocês acham que eu faço muita digressão? Vocês acham?
Vocês acham que tem pouca informação a minha live? Estou preocupado agora com isso. Tem bastante informação ou tem pouca informação? Tem gente que fala que eu fico enrolando vocês o tempo todo. Será que eu fico mesmo? Eu dou uma enroladinha. Mas eu sempre fico feliz que eu me lembro que eu tenho dois espectadores da minha live que, assim, eles me deixam muito tranquilos com relação àquilo que eu estou aqui dizendo, do jeito que eu estou dizendo, que é o Raduan Nassar e o Lula. Então, eu acho que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, ou tenho de mudar. Então, vocês me digam o que eu tenho que fazer nessa live. Eu finjo que enrolo. Cara, você gostou, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Enrola, mas amo ver você falando. Pô, então já alguma coisa, pelo menos, eu já ofereço para vocês. Eu ia dizer da greve dos petroleiros, mas tinha uma questão de comunicação, justamente da esquerda e direita, mas agora até perdi o rebolado. Olha só que coisa terrível. Música. Meu Conde. Paciência, daqui a pouco eu lembro. Fato é que a greve repõe esse sistema, digamos, esse trabalhador tem direito, quer o seu direito. Lembrei. É nóis. Lembrei. Como é que o Lula apareceu pro Brasil, pro mundo? Com greve. Através da greve. E greve. Se você fizer greve dando risada, ninguém vai te levar a sério. Greve, tô com uma bala na boca, tá? Greve é cara feia, tá? Tô escutando eu morder a bala? Horrível. É um barulho medonho. Mas espera aí, calma, que tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Greve. Eu tenho dito que parece que a esquerda. Eu não vou. Eu acho que a gente precisa parar de falar da esquerda, porque agora não é uma questão da esquerda mais recuperar o Brasil, trazer o Brasil de volta para o raciocínio histórico. Não é uma tarefa só da esquerda. Essa é uma tarefa dos seres humanos, tá? Então eu acho, não pode deixar tudo isso para a esquerda. A palavra esquerda está em disputa, viu? Tem mais gente querendo usar essa palavra para se autodesignar, dentre eles o Armínio Fraga. O Luciano Huck também quer ser de esquerda. Só que fica difícil. Nesse sentido, o brasileiro está um pouco vacinado já, mesmo com toda a ilusão e inocência que existe por aí. O Luciano Huck se apresentar como esquerda é um pouco difícil. Esse patamar está excessivamente, realmente ideologizado, politizado. No bom e no mau sentido. Mas o fato é que, voltando à questão da greve, da cara bonita, né, não é só tarefa da esquerda trazer o Brasil de volta para a história. É papel da sociedade inteira. Quem não quer trazer o Brasil de volta para a história é o bolsonarismo, e o Bolsonaro e o Sérgio Moro e o Ministério Público, em grande medida brasileiro, a vergonha, né? É muito complicado, porque você fala em mudar os patamares, eleger gente nova no Brasil, mas você não vai conseguir eleger Ministério Público. Os 1.200 e sei lá quantos procuradores tem no Brasil por aí, dentre eles o Deltan Dallagnol, o Januário, o Paludo, esse pessoal aí bandido, né, que encampou a Lava Jato, que devastou a economia brasileira. Você vai eleger um outro governante, mas esses caras vão continuar lá. Como é que a gente faz? O Poder Judiciário vai continuar lá. Agora o STF também está sob ameaça de terrorismo, de terrorista. É outro elemento também que eu quero trazer na medida do possível na sequência da live. Mas vamos falar da questão da comunicação numa medida da questão do sorriso, né, da esquerda, né?
Primeiro, não é só a esquerda. Segundo, o PT, o Lula construiu o PT não fazendo cara bonita celebrando a vida. Com todo respeito e com tudo que envolve você também celebrar a vida e fazer política. Ele fez isso fazendo greve, querido. Tomando porrada da polícia. Paralisando, enfrentando patronato, negociando em alguma medida com outro setor, mas enfrentando gente graúda e perigosa. Assim ele construiu o PT. Evidentemente, com os outros setores que só alguém como o Lula poderia conseguir conjugar na sociedade brasileira, que é o setor religioso, católico, a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, que serviram de substrato aí para compor o PT, os sindicatos, já está posto, e os intelectuais, que se encantaram com a inteligência do Lula para horror do Fernando Henrique Cardoso e ciúme. O Fernando Henrique Cardoso era um professor quando o Lula montou o PT e criou o PT. Acho que o Fernando Henrique Cardoso estava no lançamento do PT, lá no colégio, onde que foi mesmo? Colégio Sião? Não me lembro mais. Aqui a minha touca está sugando toda a minha memória. Mas estava lá, era um professor, né? Professor que é o que ele continua sendo até, é um professor aposentado. Não é ex-presidente, nada. O Fernando Henrique Cardoso é professor da USP. Tá bom já para ele. Aliás, está de bom tamanho. Então, veja, a proeza do PT. Agora é uma sinuca de bico. Porque agora é impossível você se reconectar naquele nível com as bases sociais brasileiras. O PT se tornou gigantesco. O PT foi governo por 13 anos. Não tem como mais voltar do zero. É ilusão você querer que o PT se reconecte às bases sociais nos termos em que eram conectados antes do PT ser governo, antes do PT governar o país. Porque ele governou o país, isso é um fato. Isso está posto. Não dá para voltar atrás mais. Só se você fechar o PT e fundar um outro partido. O que também não faz sentido. Porque toda a esquerda brasileira que girou em torno do PT digamos, ela está impregnada da experiência de ter sido governo. Ou seja, você também alimenta uma certa burocracia, você também alimenta organiza uma certa classe dirigente do partido, você tem contrapontos e contrapesos para também resistir a tudo isso. O PT tem contrapesos muito importantes e muito virtuosos, que são as suas correntes internas, né? Tem polêmica dentro do partido. Então, é por isso que é um partido vivo, é um partido mais forte do que a gente imagina, que está muito além das nossas teses de comunicação aí do varejo. Agora, o detalhe nós temos de pensar o seguinte: não vai ter aquela conexão mais que teve nos anos 80. Ela tem de ser obrigatoriamente diferente. É preciso ser ousado e fazer a reconexão com as bases sociais do país, mas sabendo que não vai ser a mesma coisa. Vai ser uma experiência diferente, porque o sujeito mudou, a história mudou, a história passou, o PT ganhou, o PT perdeu, o PT ganhou. Isso passa por essa greve dos petroleiros. Porque essa greve dos petroleiros recoloca em cena uma conjuntura que era aquela conjuntura dos anos 80 de criação do PT. Greve, mobilização, sindicato, força, vozes populares, lideranças sindicalistas tomando a palavra e impondo uma certa agenda para o governo, tá certo? A Petrobras, até pouco tempo atrás, ela correspondia por 8% da economia, do PIB brasileiro. Eu acho que agora deve ser até mais, porque a economia brasileira mergulhou num fosso. Nós temos aí o crescimento de 2019, primeiro PIB do Bolsonaro, 0,89%, uma miséria, ainda vai ser corrigido pelo IBGE na hora que chegar o momento, acho que no segundo semestre. Quer dizer, pibeco, não é nem pibinho, pibeco.
Economia brasileira, hoje acabei de fazer uma entrevista, por isso que eu atrasei um pouco a live, nosso Score com o Fernando Carvalho, programa semanal que a gente tem, trouxemos uma convidada, a fotógrafa Luísa Borges, e a gente estava falando justamente, ela é do mercado da arte, quer dizer, fotógrafa, está lá fazendo, e muito bem, inclusive, tem muito trabalho, né? Que é raro também. Hoje os fotógrafos também entraram num circuito, numa espiral de dificuldades. Heloísa tem um trabalho muito pujante nesse sentido, mas que também sofreu consequências depois do golpe, né? Então você tem menos espetáculos para cobrir, você tem menos eventos, você tem menos possibilidades de financiamento para que seu trabalho seja financiado, para que seu trabalho seja pago. Muita gente que depende dessa cadeia artística que tem, por exemplo, na Noite Paulistana, enfim, na noite não, na agenda paulistana. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, uma das maiores agendas culturais do mundo. Muita gente depende disso. Nós estamos num caos absoluto. Nós estamos num caos a ponto que estamos nas vésperas das eleições municipais. Também quero falar sobre isso hoje, porque eu conversei com outra amiga minha, que inclusive vai conversar comigo também num papo, num hangout, que é a Marilene Felinto, escritora, jornalista, para a gente falar um pouco também, muito importante a gente tentar ouvir as vozes críticas a tudo aquilo a que nós estamos sendo sujeitados agora, em termos de input de informação, seja das mídias alternativas, seja da imprensa convencional, seja desse governo patético que produz artificialmente notícia com as suas aberrações, os projetos que vão sendo feitos na base do improviso, nos factoides, na proliferação de mentiras, né? Veja, é muito complexo. Nós vamos ainda afundar em desorganização política. É um processo perigoso que eu estou antevendo. Por quê? Porque ninguém sabe direito ainda o que vai acontecer do ponto de vista dos embates políticos, depois do trauma do golpe e do trauma de uma eleição conduzida por fake news, muito blefe, gente se elegendo sem pisar na rua, como a Janaína Pascoal, só com prestígio de rede social, na verdade, inclusive prestígio também artificial. É um terreno que ninguém pode dizer que entende muito bem disso. É um terreno nebuloso para todo mundo. E agora, com essa ameaça terrorista ao STF, que vem da Deep Web, tudo isso começa a ficar, inclusive, mais problemático, mais desafiador. Só para concluir a questão da cara feia e da cara bonita. As pessoas, 40 anos do PT. Hoje eu recebi uma mensagem muito bacana sobre isso, né, que discorda da minha visão sobre eu dizer que cara bonita não adianta fazer cara bonita com o país no atual estado de coisas. Então você vai essa estética da celebração e vai tira selfie e celebra e fica feliz e não sei o quê, sorriso para lá e para cá, tudo bem, mas eu acho que existe um limite para isso. Acho que nós temos duas dimensões de ação. Isso é uma tese que eu coloquei no comentário hoje, também em rede social que eu fiz. Você tem uma dicção que é realmente a da alegria, que você precisa mostrar que está feliz, que está bem, que tem força, tem tesão, mas você tem uma outra dimensão, que é a dimensão da indignação, é a da cara feia, é a do Mano Brown. Era o que o Mano Brown criticou no Festival Lula Livre no Rio de Janeiro, junto com Caetano, Chico Buarque e Haddad no palco, que concordaram com o Mano Brown na sequência, porque não tem como não concordar com isso. Você vai ficar celebrando o quê? Eu acho que a celebração... Por exemplo, eu escrevi um artigo sobre o Lula e o Papa. E a percepção que eu consigo mais ou menos construir de que o Lula tem muita força política no Brasil e no mundo.
Muita força. Não precisa se esforçar muito para entender isso. Porque sem campanha, 2 anos e meio da eleição majoritária para presidente da República, ele está empatado com o Bolsonaro em primeiro lugar, sem fazer campanha, sem nada, sendo sabotado e negligenciado, ignorado pela grande imprensa, sendo atacado, né? E o Bolsonaro presidente, nadando de braçada e a imprensa passando pano para o Bolsonaro. Ainda assim, ele tem empate técnico, quer dizer, a gente sabe que em condições normais, o Lula, a presidência do país em 2022 passa pelo Lula. Aliás, tem uma notícia importante aqui para vocês. Deixa eu aumentar o som. Ô, produção, cadê o meu som, produção? Cadê minha musiquinha? Deixa eu botar aqui. Você não coloca. Eu coloco. Live do Pânico! Compartilhem a live aí. Estou compartilhando a live? Tô sério hoje. Tô bravo. Olha, eu vou falar a verdade. Essa coisa da cara feia e do sorriso e do deslumbramento, mas eu acho que, modestamente, não é o pique da live que tem que ser. Quer dizer, é trepidar, é tumultuar. Você se diverte, você provoca, você sorri, você demonstra que tá feliz, mas você também vai lá e, sabe, põe o dedo na ferida, cara. Acho que é isso. A dicção tá muito bem comportada, ela quer ser organizada demais. Por isso que eu desorganizo tudo aqui. E tem gente que me critica, eu desorganizo. É para desorganizar a cabeça. A live do Conde. Tá? Vamos lá pro bate-papo? Ah lá, olha só. Não parece água para vocês? Mônica Caparelli, você consegue me tirar do buraco. Obrigado. Seja lá. Eu sei o que você está falando, querida, é metáfora. Você organiza, Maria. Todo mundo desagrava pro condão aqui. Deixa eu ver. Que deu uma travada aqui no... abaixa o som, Henrique DF. Olha o vinho, Leandro Venturama. Boa noite, Conde. Só louco para voltar no Bozo. Mosca na sopa, Claudete Fleck. Temos que votar na esquerda em 2020 urgente. Votar aqui, tarará. Tá tudo bem? A transmissão tá indo aí para vocês? Eu tô recebendo um sinalzinho de que tá mais ou menos aqui. Aqui não há lugar para medo. Povo sem virtude acaba escravo. Militares, traidores, entreguistas, a Dancil Rover está dizendo aqui, da pátria estão preparando mais um golpe de Estado. Esse alarme de ataque terrorista ao STF é só mais um alarme falso para justificar o golpe militar. Eu concordo com a Dancil, hein? A Dancil Rover. Olha, vou ler de novo a mensagem aqui do Adancil para vocês. Os militares, traidores, entreguistas da pátria estão preparando mais um golpe de Estado. Esse alarme de ataque terrorista ao STF é só mais um alarme falso para justificar o golpe militar. Deixa eu atualizar minha página aqui. Vou atualizar essa também, só para conferir se está tudo bem. Mas veja, realmente ele está certo. Está certo porque, primeiro, que é um anúncio suspeito. Segundo, que é justamente essa engrenagem de comunicação de guerra do governo. É atentado, é ameaça, é terrorismo associado a fake news, associado enfim, a essa degradação de comunicação dos ministérios, né? A Damares falando merda, o Paulo Guedes falando merda, entendeu? E aí você tem a questão do terrorismo. Ele está dizendo que pode ter uma ameaça aí de golpe militar. É complicado pensar isso. O Bolsonaro colocou o 4º ministro militar no gabinete, que é diretamente ligado à presidência da República, que é o Braga Neto, general Braga Neto, que foi o general responsável pela intervenção militar no Rio de Janeiro. O governo é mais militar, muito mais, e já era, mas agora é escancaradamente mais militar que a ditadura militar. Aqui o PIN está dizendo, exploram o medo. Tá certo. É um governo que o terrorismo agora virou realidade no Brasil. Nós
fizemos uma grande merda com o Brasil, a sociedade brasileira inteira. Não dá para se excluir daquilo que aconteceu com o Brasil. A agenda agora brasileira, por isso que a greve dos petroleiros, ela tira um pouco a gente desse limbo, mas fato é que a agenda brasileira de informação ficou subscrita em terrorismo, em milícia. Você tem a presidência da República envolvida com queima de arquivo, assassinato, né? E tem coisas muito entrelaçadas e perigosas. Tudo isso vai gerar uma energia política bastante perigosa nas eleições municipais. O Bolsonaro polemizando com o governador do PT da Bahia, Rui Costa, que é responsável pela polícia militar do estado dele. Não dá para o Rui Costa fugir agora das respostas. Eu tenho de dizer isso. Já elogiei Rui Costa várias vezes aqui. Continuo elogiando. Agora, não tem como ele escapar. O comando da Polícia Militar da Bahia é dele. Ele tem de trazer um discurso. Ele tem de organizar alguma coisa. Senão é perigoso, cara. Vai ser muito perigoso. Esse episódio do assassinato, a execução do Adriano de Nóbrega, vocês viram hoje que os celulares do Adriano de Nóbrega foram destruídos. Tá? Só isso. Vocês viram a foto da autópsia do Adriano de Nóbrega na Veja dessa semana? Também ali, enfim, com relação ao beabá da perícia forense, enfim, de uma autópsia séria, dizendo que o tiro foi dado a menos de 1,5 metro, a distância de 1,5 metro. Isso não é troca de tiro. Você não vai trocar tiro com a pessoa e queimar roupa, né? Só em filme do Tarantino para ter um negócio desse, né? É o Tarantino. Tarantino tem de vir no Brasil. Ô, Tarantino! Como é que pode, né? É a mesma coisa da morte da Suzana Marcolino. Queima de arquivo também, PC Farias. Os dois foram mortos num quarto de motel. Acho que em Maceió. Brasil todo viu e foi crime passional. Eu me lembro que na Suzana Marcolino, vocês sabem que foi dado como crime passional aquilo lá. Até hoje, pesquisa para você ver. A resposta do PC Farias foi crime passional de ciúme. E que a Suzana tinha tido ciúme do PC Farias, que é totalmente impossível de você acreditar. Tempo do corpo, a posição eu me lembro até hoje da posição dos copos naquela cama, tem a foto aí emblemática. Quer dizer, mentira deslavada. E o jornalismo brasileiro, né, contratou um perito aqui, outro ali, mas como era o Collor, né, que é da turminha deles, eles não fizeram questão de ir muito mais a fundo. Enfim, as mortes do PT, do Celso Daniel e do Toninho, prefeito de Campinas, a morte do Toninho, eu estava em Campinas. Foi um dia depois do atentado de 11 de setembro. 2011. O Celso Daniel tinha morrido, acho que 2 anos antes. Não sei se em 2000... Não, 2001, desculpa, 2001. O atentado do 11 de setembro foi 2001. Acho que o Celso Daniel tinha morrido 2 anos antes. A morte desses dois dirigentes prefeitos, né, do PT, para mim, elas foram para impedir o PT. A gente conhece o Brasil. O PT não gosta muito de falar nisso. Nas mortes do Celso Daniel e do Toninho. Talvez seja a hora de começar a falar nisso de novo. Porque muita gente quis imputar ao próprio PT a execução. Isso é típico da direita fascista. Eles operam nesse nível e querem que você, um adversário que é democrático, também entre nesse tipo de jogo baixo. A gente sabe que
No caso do Celso Daniel, tinha a máfia do lixo, e em Campinas também tinha a máfia. É muito pesado. O interior de São Paulo é gente muito perigosa. É o pior curral eleitoral do Brasil, o interior de São Paulo. Eu estou aqui no Vale do Paraíba, eu sei o que eu estou falando. É gente perigosa e assassina. Todo o interior de São Paulo. Campinas, você pensa, Campinas é uma cidade bonita, né? A cidade tem a Unicamp. A política de Campinas é uma coisa assustadora. Você chegar perto. Tem gente falando da Alessandra Negrini de índio aqui. Talvez eu entre nessa polêmica hoje ainda, se der tempo. Não sei se vai dar tempo. Daqui a pouco eu vou terminar a live. Mas deixa eu só fechar essa questão do Celso Daniel e do Toninho. Eu tenho comigo... Por que a imprensa não insistiu? Na verdade, só ficou especulando, tentando, e as pessoas que aparecem... Você não tem Bolsonaro aqui hoje, mas se tivesse o Bolsonaro aqui, já ia falar assim, foi o Lula que matou o Celso Daniel. Foi o Lula que matou o Toninho, Dedê. Toninho eles até esquecem, eles falam mais do Celso Daniel. O Toninho também é um prefeito que morreu em condições... Por quê? Esses caras mexiam, máfia do meio dos transportes, em Campinas, né, Ana Simpson dizendo aqui, eles mexiam com poderes muito estabelecidos. Celso Daniel e Toninho. É óbvio que essas máfias locais iam querer matar esses caras. Tem muito prefeito que morre no Brasil. Assassinado. Por várias razões, porque mexe com gente perigosa, porque não paga aquilo que foi combinado, né, para os empresários que fizeram a campanha dele. O Brasil é um país perigoso, país de pistoleiro. Então, a imprensa não foi investigar a fundo, porque se investigasse a fundo, poderia chegar à conclusão que os assassinatos do Toninho e do Celso Daniel tiveram a ver com alguém querendo prejudicar o PT para as eleições de 2002 que o Lula ganhou. O Celso Daniel ia ser coordenador da campanha do Lula. E o partido já sabia disso quando ele foi assassinado. O Toninho, eu não sei se ia ter algum cargo importante, mas é o prefeito de uma cidade importante do país, que é Campinas. Bom, veja, o Brasil é assim, é morte. O episódio do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, aquele atentado, né, na Rua Toneleiros, tudo isso é armação de gente poderosa que quer prejudicar aqueles políticos que não se entregam ao sistema. Isso é a cara do Brasil. O avião do Eduardo Campos, querido, vai achar que o avião do Eduardo Campos caiu por um problema, por uma fatalidade? Desculpa, sabe? A Marina Silva era vice do Eduardo Campos. A Marina Silva tinha mais voto que Eduardo Campos. Alguém vai achar muita ingenuidade. O Teori Zavascki, o cara tava com a Lava Jato na mão. Eu não estou fazendo teoria da conspiração. Teoria da conspiração é acreditar que o acidente do avião do Eduardo Campos, que não era do Eduardo Campos, e que ninguém sabe de quem era aquele avião até hoje. Eduardo dizendo aqui que Toninho foi o grande professor dele. Toninho tinha uma história bonita, né? Arquiteto, né? Um cara muito sensível. Eu não consigo mais recuperar a sua imagem, querido. Obrigado. Toninho, um dos caras, ele era considerado assim, estranho. Toninho, ex-prefeito de Campinas, assassinado, uma pessoa assim, pô, imensamente generosa, querida, carinhosa. Essas pessoas, né, acabam mexendo em interesses que são interesses de gente bandida, tipo Bolsonaro, tipo miliciano, e morrem. Assassinado. Marielle Franco. O Brasil é esse. Por que nós não vamos encarar o que é o Brasil de verdade? Então, alguém vai me fazer acreditar? É lógico que fica difícil, né? Porque você não tem perícia. Você teve gente que investigava a queda do avião do Eduardo Campos que morreu. Você teve delegado que morreu em circunstâncias não esclarecidas, que investigavam a queda daquele avião do Eduardo Campos. E por que você tem de desconfiar disso?
A família, todo mundo fica lá naquela comoção, até esquece de realmente fazer valer o teu direito de saber o que aconteceu. O filho do Teori Zavascki, até hoje, quando aparece alguma informação a respeito daquele avião que caiu em Paraty, ele fica magoado, ele posta coisas nas redes sociais. Extrema, é uma ferida que não se fechou. Por quê? Porque a gente sente, né? Quem é familiar, inclusive, sente ou deveria sentir quando houve algum problema. Isso é clássico na literatura, é o Shakespeare, é Hamlet. É Hamlet. Aliás, eu estava me lembrando de Hamlet por conta justamente dessa coisa de você, da teoria da conspiração. Por exemplo, da morte da Marielle, do assassinato da Marielle, da execução da Marielle, do Anderson Gomes, e também do Adriano de Nóbrega, miliciano, que provavelmente foi quem disparou os 9 tiros na Marielle Franco, os 4 tiros na cabeça da Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro. Se você pensar em Hamlet, tá posto isso, né? O filho sabe quem matou o pai, mas não tem como dizer, porque senão seria considerado louco ou alguém tomado por teorias conspiratórias. O que ele faz? É o Hamlet. Ele faz uma encenação, uma peça para mostrar quem matou o pai dele. É de arrepiar, né? Quem não leu Hamlet, leia Hamlet. Eu fico arrepiado aqui. Veja, por isso que a arte assombra esses animais bolsonaristas. Por isso que eles pelam de medo do Democracia em Vertigem. Porque é a arte mostrando o que se passou. Ela incomoda. Porque a arte não tem um princípio judicial, mas ela tem um princípio moral, ela tem um princípio também estético, evidentemente, mas ele opera na zona do inconsciente. É o Hamlet. Nós estamos com síndrome de Hamlet aqui no Brasil. Nós precisamos da arte para mostrar quem são os assassinos da democracia brasileira. Nós precisamos da arte, nós precisamos do documentário. Eu tinha dito aqui que o filme da Petra, não ganhou o Oscar, ai que horror, não ganhou o Oscar. Não interessa. O que interessa, o desmonte da Biblioteca do Palácio, a Ana Simpson está dizendo aqui, é isso. A arte é extremamente ameaçadora para eles. E é a nossa única via de acesso. Para falar a verdade, porque no Brasil não tem justiça mais, não tem poder judiciário, não tem instituição. Dizer que o Brasil tem instituição é piada. É uma piada de péssimo gosto. Os governos aparelhados, você tem aí um Brasil que funciona mais ou menos, é que aquele Brasil democrático que veio vindo, né, dos governos do PT e tal, você tem alguma energia social operando ali, as pessoas que não foram demitidas pelo Bolsonaro ainda, que continuam no serviço público, dando alguma dignidade para o serviço público brasileiro, mas o atual governo, o atual poder judiciário, o atual poder legislativo dá muito poucas garantias de que nós temos instituições desse país. Então nós precisamos da arte. Nós precisamos representar. Então o filme da Petra Costa, eu acho que o legado dele é que todos nós façamos a maior quantidade de documentários, de narrativas, de possibilidades, para a gente para fazer proliferar essa dimensão da narração do horror que é a experiência política que o Brasil está vendo, política e social. Música aqui, vamos fazer o último bloco aqui da live do Conte. Cadê minha musiquinha? Né? Claudete Fleck, Leopoldo Kasswiner. Vamos ler aqui o comentário do Leopoldo. Bolsonaro mandou jogar os livros da Biblioteca do Planalto no corredor. O DCM mostrou o vídeo. Isso não foi fake news. Aliás, jornalismo alternativo, né? Mostraram uma imagem do Bolsonaro saindo, sendo expulso
do estádio de futebol, supostamente, mas mostraram como verdade, Flamengo, o jogo do Flamengo, e era mentira. Só fazer um desabafo aqui, o jornalismo alternativo tem de ter mais cuidado. Isso é extremamente ruim. Todo mundo erra, todo mundo publica. Às vezes eu tomo muito cuidado, mas às vezes eu caio em algum tipo de besteira, alguma notícia que não foi devidamente checada. Todos nós estamos expostos a isso. Mas para as marcas, né, de jornalismo, então, é preciso ter muito cuidado, porque isso é armadilha, cara. São os próprios bolsonaristas que publicam, porque esquerdista não gosta de mentira. Quem é de esquerda, quem é progressista, quem é anti-Bolsonaro, não gosta de mentira. Talvez seja essa o nosso defeito, né? Mas quem gosta de mentira é o bolsonarismo. Eles manipulam, eles adoram se lambuzar nesse universo. Então, o que eles fazem? Eles publicam isso como sendo uma verdade, né? O Bolsonaro sendo expulso, só para a esquerda morder a isca, só para o jornalismo independente morder a isca e lá publicar. Você vê que jornalismo, as grandes marcas, Folha, Globo, Estadão, eles não deram. Por quê? Porque eles têm um protocolo. Eles podem ser mentirosos, eles podem ser enviesados, eles podem ser o raio que o parta, mas eles têm um protocolo que eles seguem. Eles esperam. O jornalismo alternativo não espera. Isso está errado, né? Tem de checar, tem de ser menos ingênuo. Foi muito perigoso, foi muito ruim. O DCM e o 247 entraram nessa história aí de colocar o Bolsonaro sendo expulso do estádio. Pega mal, depois nas redes é terrível. Você perde como é que se diz? Uma cifra de credibilidade muito forte, muito importante. Bom, gente, acho que é isso o recado de hoje. Eu acabei digredindo, como sempre, mas é a politização da greve dos petroleiros. Esse dilema que a esquerda e que a democracia brasileira enfrenta. Eu disse o seguinte, na retomada da democracia, se dizia muito, nos anos 80, se dizia muito o seguinte: será que o Brasil está preparado para ter democracia? Era o argumento dos conservadores. Será que nós estamos preparados? É aquele papinho. O Fernando Henrique, ele endossou essa história. Porque estava todo mundo ali para fazer o Ulisses Guimarães candidato, e depois o Fernando Henrique e mais uma turma traiu o acordo e colocaram o Tancredo Neves para ser o candidato enfim, da suposta retornada à democracia, mas também na eleição indireta, porque o Ulisses era para ser eleição direta. Todo o ideário que estava ali embutido no Ulisses Guimarães. O Lula estava do lado do Ulisses Guimarães. O Fernando Henrique do lado do Tancredo Neves. Traidor, Fernando Henrique já naquela época. E aí, você tinha esse argumento. Muito intelectual dizia também, mas nós não estamos preparados para a democracia. Porque precisa estar preparado. Aquela história, né? É engraçado que naquela época era retórica, era mentira, porque o brasileiro estava preparado para a democracia, ele estava sedento por democracia, estava miando por democracia. Agora, essa pergunta, ela não é mais retórica, é uma pergunta que eu estou fazendo. Será que nós estamos preparados para a democracia? Porque às vezes não parece. Porque a gente está deixando um presidente envolvido com milícia assassina permanecer no cargo. A gente está deixando o ministro da Justiça envolvido com milícia assassina permanecer no cargo. Não tem ninguém na rua reclamando. A gente está deixando o ministro da Economia receber R$8 mil de auxílio moradia e chamar servidor público de parasita. E aí, nós estamos preparados para a democracia? É a pergunta que eu faço para vocês hoje. Gente, beijo. Amanhã estamos juntos.
coraçãozinho na live. Me avisa, hein? E me manda coraçãozinho também, que eu ainda preciso do coraçãozinho. Valeu, gente. Beijo.